Olá, meus queridos e amados irmãos, amigos. Mais uma vez estamos juntos para dar continuidade aí às nossas reflexões sobre as bem-aventuranças, nessa série sobre bem-aventuranças. E hoje nós vamos estar falando sobre a oitava bem-aventurança. Está no capítulo 5, no versículo 10 de Mateus. Mas antes, eu quero pedir a você que não se esqueça de se inscrever no canal. Caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal, acione aí o sininho das notificações, compartilhe, deixe seu like, que isso é muito importante. E você que já está inscrito, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, vamos caminhar juntos. Eu também estou no Instagram e no Facebook. Você pode nos acompanhar lá, tem novidade também nesses outros canais. Mas hoje, então, como disse, vamos falar da oitava bem-aventurança. Está ali no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus. E diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante, irmãos, que no quarto episódio dessa série, nós falamos de bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. E ali nós falamos então das injustiças. Hoje eu quero pensar com os irmãos, se você caminhar um pouquinho mais, no próximo vídeo, nós vamos estar falando de perseguições. Então eu acredito que essas perseguições relacionadas nesse episódio agora, nessa oitava bem-aventurança, na verdade, ela está muito relacionada às questões que nós vivemos no dia a dia em relação às injustiças que estão à nossa volta. Essa perseguição que a gente vai falar no próximo vídeo está muito relacionada à pregação do Evangelho, à exposição nossa em relação ao fato de sermos promotores desse Evangelho. Mas essa bem-aventurança agora, essa de hoje, desse versículo de número 10, eu penso muito na questão das injustiças que estão à nossa volta, a injustiça social que está à nossa volta. E, meus irmãos, quanto temos vivido tempos de injustiça? Quando a gente pensa na injustiça, se a gente for avaliar o que é injustiça, vamos dizer assim, definir o que é injustiça, e isso de uma forma bem simplória, tá, irmãos? Eu não tenho nenhum curso nessa área de assistência social, enfim, eu estou falando daquilo que é a nossa prática, do nosso dia a dia. Então, se eu fosse hoje, vamos dizer assim, dizer o que é injustiça, se eu fosse hoje definir o que seria uma injustiça social, por exemplo, eu diria que injustiça seria o seguinte: é quando dois indivíduos, na verdade, semelhantes, em condições iguais, esses dois indivíduos eles têm tratamentos diferenciados. Isso é injustiça. Injustiça é quando dois indivíduos iguais, os seus indivíduos têm a sua mesma nacionalidade, esses indivíduos têm condições iguais, são indivíduos livres, na verdade, e esses indivíduos, eles de alguma forma, eles são tratados de forma diferente. E aí, meus amados irmãos, quando a gente olha para essa questão, a gente vê que o nosso país, infelizmente, ele é um país com grandes injustiças. É interessante que quando a gente olha para toda essa realidade da justiça que nos cerca, ela vai ser muito abrangente. Você pega, por exemplo, a questão da educação, quanta injustiça na questão da educação, quanta desigualdade nessa questão. Quantos têm acesso à educação de qualidade e quantos não têm acesso a nenhuma educação. E quando tem, a tem de péssima qualidade. Não por culpa daqueles que estão dentro da sala de aula ensinando, mas por culpa e responsabilidade daqueles que têm que gerir a educação, daqueles que governam nesse tempo e que não atentam para isso. Quanta injustiça nessa questão, quando pensa na questão da habitação, não é verdade? Quanta desigualdade na distribuição de renda, quando se pensa no trabalho. Quanta desigualdade se tem até em relação a gênero, quando a mulher é tratada de forma diferente do homem, sendo dois indivíduos iguais, não é verdade? Em relação a renda, em relação ao salário, na verdade, em relação a ocupar os mesmos postos e terem salários diferenciados. Quando a gente olha para a questão do racismo, o racismo também é injustiça. Eu penso nisso como sendo uma injustiça racial. O indivíduo, por causa da cor da sua pele, ele é discriminado. Por causa da cor da sua pele, ele é confundido com alguém que pratica atos ilícitos. Por causa da cor da sua pele, é-lhe negado o direito de tantas coisas que talvez a pessoa, na mesma questão de igualdade, por ter a pele de cor diferente, tem um tratamento, na verdade, melhor, um tratamento diferenciado. Quanta injustiça, irmãos, em todas as áreas. A injustiça entra em todos os campos. Quando olhamos para as minorias,
quando olhamos para as minorias não sendo tratadas como deveriam ser tratadas, quando olhamos para as políticas que não atingem essa minoria, não alcançam essas minorias, isso tudo é injustiça. Então, quando eu olho para o texto bíblico e vejo que bem-aventurados são, diz o texto aqui, bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, eu quero entender que essa perseguição, ela vem sobre aqueles que denunciam essa justiça. Essa perseguição vem sobre aqueles que apresentam essa injustiça, que denunciam essa justiça, que trabalham contra essa injustiça. Eu já falei anteriormente, várias vezes, em outros vídeos, na verdade, que o tempo que a gente vive de polarização, ele é muito difícil, porque às vezes, eu falei no vídeo passado, no combate, na verdade, da questão da paz, ao invés de sermos promotores da paz, às vezes a gente, na verdade, acaba estando na guerra. Quando eu penso nessa questão de denunciar a injustiça, de falar da injustiça, de mostrar a injustiça, de lutar contra a justiça, eu penso que tudo isso vai cair sim também nesse campo de com muito equilíbrio, na verdade, com muito cuidado, para que nós não sejamos aquelas pessoas que, no meio de tudo isso, de alguma forma, na verdade, percamos a nossa razão com as nossas denúncias. Mas isso em nenhum momento pode fazer com que nós venhamos a nos omitir diante de tanta injustiça que temos visto. Nós não podemos nos calar diante do racismo, nós não podemos nos calar diante das minorias que são massacradas, nós não podemos nos calar diante do alto índice de desemprego, nós não podemos nos calar diante da questão da própria distribuição de renda no nosso país, não podemos nos calar diante de tudo que vemos, quando vemos as crianças sem escola e quando a tem com péssima qualidade. Nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que tem atingido a nossa população e que tem feito nosso povo sofrer. Nós não podemos, em nenhum momento, estarmos calados diante de tudo aquilo que temos visto acontecer. Não podemos nos calar diante da corrupção que gera essa justiça. Não podemos nos calar diante dos atos que os governantes praticam, que são atos que ofendem de forma grandemente, irmãos, a dignidade da nossa população. Não podemos nos calar diante de um povo que não tem educação, de um povo que não tem um sistema de educação que funcione, não tem saúde, não tem segurança, não tem moradia, não tem emprego. É um país, sim, de injustiças, infelizmente. E nós, como servos de Deus, precisamos denunciar essa injustiça com equilíbrio, com razão. Precisamos denunciar essa injustiça, de forma em que nós não sejamos aqueles que vamos incitar mais essa guerra, provocar mais os ânimos que já estão acirrados, mas com uma palavra que seja firme, com uma palavra que seja honesta, com uma palavra que seja uma palavra dentro da razão. Nós precisamos denunciar as injustiças. E é por isso que o texto diz, nós somos perseguidos por isso, porque quando nos levantamos contra os poderosos para denunciá-los, nós também de alguma forma vamos ser perseguidos, de alguma forma vamos ser massacrados, na verdade, porque as pessoas não querem ser ofendidas, não querem ser denunciadas de alguma forma. Mas que nós, irmãos, tenhamos em mente isso. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Precisamos sim continuar denunciando a injustiça. Precisamos sim continuar mostrando que nós estamos vendo o que está acontecendo. E precisamos lutar com todas as nossas armas. Armas que sejam limpas, armas que sejam honestas. Precisamos lutar com todas as nossas armas para que de alguma forma possamos denunciar, lutar contra e fazer com que diminuam essas injustiças no nosso país. Que Deus te abençoe e que se você tem sido perseguido por ser um denunciador dessa injustiça e se você está a denunciando de forma correta, se você está a denunciando sem perder a sua razão, se você está a denunciando sem se igualar aos injustos, no seu discurso de ódio, de rancor, você está sendo aplaudido nessa hora pelo céu, porque bem-aventurados são aqueles que de alguma forma sofrem perseguição por causa dessa injustiça. Deus te abençoe e vamos continuar juntos na nossa caminhada. Amém?